preparando, já prendi o cabelo. Pistoia! Aí vamos nós! Estamos no monumento votivo militar brasileiro aqui em Pistoia, na Toscana. Votivo vem de voto, promessa. Foi um monumento erigido como um voto, uma promessa aos militares caídos em combate, não só a eles, como homenagem também a toda a Força Expedicionária Brasileira, feita pelo governo brasileiro. Este terreno aqui foi doado pelo governo italiano ao governo brasileiro. Tem um administrador brasileiro que cuida de tudo isso daqui. E estamos em um pedacinho de solo brasileiro dentro da Itália, em homenagem aos nossos bravos soldados que lutaram na Segunda Guerra Mundial.
Os primeiros militares brasileiros trazidos para cá, nesse lugar, foram enterrados aqui em 2 de dezembro de 1944, que foram abatidos durante as 2 primeiras incursões ao Monte Castelo. Foram 2 incursões que não foram bem sucedidas, uma batalha muito sangrenta. O Brasil perdeu quase que todos, a maior parte, na verdade, dos militares foram na Batalha de Monte Castelo, depois em Montes em seguida. E foram trazidos para cá por quê? Ao norte era a linha gótica, era aquela que os militares queriam furar e combatiam. Então os corpos tinham que ser trazidos para o sul. Pistoia era o primeiro grande centro mais perto de tudo que estava acontecendo. Pistoia e Lucca, que eram 2 cidades ao sul da linha gótica, foram 2 postos importantes de apoio aos militares aliados que estavam lutando contra a linha gótica. Lembrando que a linha gótica era uma linha que atravessava a Itália de leste a oeste, do Mar Tirrêneo ao Mar Adriático, passando do litoral toscano, subindo pelos Alpes Apuanes, depois pelos Apeninos tosco-emiliano, até chegar ao litoral tirrêneo. Era uma linha de defesa alemã, muito privilegiada, porque estava no alto de todas as montanhas, toda a defesa no alto, uma defesa privilegiada, e era contra isso que os militares brasileiros vieram aqui para lutar. Essa batalha, onde está Monte Castelo, faz parte da segunda fase já de tomada de Monte Castelo. Lembrando que o Brasil já tinha lutado na primeira fase em Camaiore, no Vale do Rio Séquio, Borgo Amozano e Braga. Eu quero fazer um vídeo ainda nos pés do Monte Castelo explicando toda a batalha, o tempo, como era, o que aconteceu, por que foi tão difícil, como foi o treinamento dos brasileiros. Não sei quando farei, gostaria de fazer bem rápido, ainda nesse verão, porque depois começa a ficar muito frio, uma região muito fria aqui. E aí iniciou-se o cemitério dos brasileiros. Todos os demais brasileiros foram trazidos para cá para serem enterrados junto com os seus connacionais, juntos com os soldados do mesmo país. Essas lápides aqui no chão é onde originalmente foram enterrados os soldados brasileiros que lutaram aqui. Depois os corpos foram transferidos para o Brasil em 1962 e ficou aqui somente um. Cada uma dessas lápides tem o nome do soldado militar, dependente da patente, que foi aqui enterrado. O muro de mármore no fundo do monumento está entalhado o nome de todos os militares que caíram em combate aqui durante a missão da FEB. A história interessante que tem sobre o último militar soldado brasileiro que ainda está aqui enterrado, é que o governo brasileiro decidiu, como eu já disse, em 1962, levar para o Brasil de volta todos os corpos que estavam aqui enterrados e foram sepultados no Monumento ao Soldado Desconhecido, que está na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. Porém, em 1967, durante uma festividade militar brasileira, um senhor de Montese informou que sabia onde tinha um militar brasileiro enterrado em Montese. Contou a história que ele e o pai dele tinham encontrado esse militar morto na mata em Montese. Naquela época todos passavam necessidades, pegaram as botas do militar e o relógio e o enterraram debaixo de escombro. A cidade já era reduzida toda a escombro, que ali foi bombardeada e depois mais a guerra. E depois os canhões que chegaram, tudo, a cidade de Montese tinha muitos escombros, eles enterraram esse militar debaixo dos escombros. E ele contou essa história. E foram verificar, encontraram a ossada,
de uma pessoa envolta no uniforme do Exército Brasileiro. Porém, não tinha plaqueta de identificação e muito menos documento. Ou seja, sabiam que era um militar brasileiro, mas não sabiam quem era. Como ainda restam 15 militares brasileiros que não se sabe o destino, onde foram enterrados, quem enterrou, provavelmente é um desses 15, obviamente, mas não se sabe qual deles é. E ele ficou aqui porque ainda não tem identificação, não se sabe quem é, e o único que resta aqui é o soldado desconhecido. Uma outra coisa interessante que tem aqui, toda a Europa, e a Itália, obviamente, faz parte da Europa, eles comemoram muito o final da Segunda Guerra, porque eles sabem o quanto foi duro, as gerações, a história conta muito isso. E não é diferente com as comemorações aqui na região de Pistoia e toda a região dos Apeninos Tosco-Emiliano, do outro lado aqui, onde o Brasil lutou no Monte Castelo. E aqui pela comemoração dos 70 anos do final da Segunda Guerra, em 2015, muitas crianças aqui da região vieram aqui no Monumento Votivo Militar para prestar as homenagens e cantaram a canção da FEB, ou também conhecido como Canção do Expedicionário. Eu vou tentar encontrar esse vídeo no YouTube, deixar como card aqui no nosso vídeo para que vocês possam ver como é bonita a homenagem que o povo local presta a todos aqueles que lutaram a favor da sua libertação. É muito legal isso. O Exército Brasileiro, depois de ter entrado em guerra, lembrando, o Exército Brasileiro chegou aqui em 44 por Nápoles, depois foi trazido até Livorno. De Livorno foi para Pisa, onde começou a receber os primeiros treinamentos e entrou em guerra já no início da primeira fase de ataque à linha gótica, bem no litoral toscano, nos Alpes Apuanes. A primeira batalha foi em Camaiore, onde tomaram a cidade de Camaiore, atravessaram os Alpes Apuanes e entraram no Vale do Rio Séquio, onde tomaram Borgo Amozano e Braga. Depois foram outras cidades que tomaram. Após serem tomadas essas primeiras posições estratégicas, os militares brasileiros foram designados pelo Comando Central daquela época, que era dos americanos, para essa parte da linha gótica, que já tinha sido algumas poucas cidades tomadas. Porrete Terme, que é uma cidade no Alto Reno, no Vale do Alto Reno, onde nasce o Rio Reno, que é o segundo rio mais longo da Itália. Eles fizeram ali, o general Mascarenhas de Moraes decidiu fazer ali a base brasileira. E ali eles iriam entrar nas batalhas mais cruéis, que seria a Batalha de Monte Castelo, que é a mais conhecida, mas foram outras várias. Eu vou colocar no vídeo as demais batalhas que os soldados brasileiros entraram aqui na Segunda Guerra Mundial. E ele decidiu fazer. Para a gente saber, Porrete Terme fica soltando 35 quilômetros de estrada, e como a estrada de montanha, muito vai e volta, de linha reta dá uns 25 quilômetros daqui. E Porrete Terme dá Monte Castelo, até Monte Castelo, são somente 15 quilômetros onde aconteceram todas essas batalhas. Lembrando que para tomar toda a linha gótica foram 8 meses. Ninguém imaginava isso. Esperavam tomar a linha gótica em 2 meses e demorou 8 meses para que toda a linha gótica fosse tomada, de setembro de 44 até abril de 45. Foram muitas as batalhas, uma defesa muito forte da Alemanha nazista. E os brasileiros tiveram uma participação especial, contarei no vídeo de Monte Castelo, e a ajuda dos brasileiros para conseguir furar a linha gótica. Aqui a placa de homenagem aos soldados que foram mortos em combates e a chama perpétua, para que eles nunca sejam esquecidos, para que nunca sejam deixados de ser lembrados em homenagem
a sua bravura e a sua coragem. Para quem quiser vir visitar aqui o monumento votivo militar brasileiro, vale muito a pena. É um lugar que faz a gente relembrar um pouquinho do que é o Brasil, uma história que às vezes a gente esquece, pouco contada. Pistoia fica a somente 40 quilômetros de Florença, dá para vir rapidinho, vir e voltar no mesmo dia. Fica a 65 quilômetros de Pisa. Vale a pena para quem vier fazer pelo menos um turismo em Florença, for visitar a Torre de Pisa, dar uma passada aqui ou na ida ou na volta. Parabéns ao administrador do monumento, é um lugar muito bem cuidado. Jardins belíssimos, lugar muito bem limpo. Lugar de homenagem, né? Deve ser mantido dessa forma. Os parabéns a aqueles que cuidam aqui. Aqui, se você quiser, tem até uns banquinhos. No bosque, onde você pode sentar. Passar um tempo aqui. Existem outros mais lá no fundo. Muito bem feito, muito bem conservado. E vamos embora, agora vamos para a cidade de Pistoia. Preparando para ir para o centro de Pistoia agora. Pronto? E aí vamos para o centro de Pistoia.
Quanta panela! Lampredoto, quarto estômago do boi, não como nem que me pague. É horrível. E o Elito quer que eu coma. É meu marido. Tchau, Pistoia. Preparando para sair de Pistoia, voltar para casa. Hoje tá muito quente. Volta pra casa.